E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade com mais um vídeo de dicas para os vestibulares, dicas para as leituras das obras que vão ser cobradas nos vestibulares. E aí agora eu vou falar de uma questão fundamental, técnicas de interpretação de texto. Primeiro, uma observação. Como é que as obras caem? Como é que o livro cai no vestibular? Porque veja, eu posso ter ali uma questão em que o examinador quer saber se você leu. E ele vai te perguntar o nome de um personagem. Ai, Vade, mas isso acontece ainda onde já se viu perguntar nome de personagem? Gente, normal. O examinador coloca lá um determinado acontecimento ou uma determinada leitura da obra. Ano passado, vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, caiu o livro Bom Dia, Camaradas. E aí o examinador colocou lá uma questão sobre a forma como os personagens, em alguns momentos, parecem ser saudosos do tempo em que Angola era uma colônia portuguesa. Para quem não sabe, Bom Dia, Camaradas se passa em Angola e no momento em que a Revolução triunfa, Angola é independente e o país está passando por mudanças profundas na sua estrutura. A narrativa é feita a partir da focalização de um menino. E esse menino conta a história do livro. Tem um personagem que é um velho. E aí tem essa contraposição no livro entre o velho e o novo. O personagem é o Antônio. E o examinador achou por bem perguntar o nome do Antônio. Ele colocou essa consideração, falou, olha, no livro fica muito claro que alguns personagens têm dificuldade de aceitar esse novo país. E em especial há um personagem que é bastante reticente. Claro que não foi dessa maneira, tá? Então estou reproduzindo aqui o que eu me lembro da questão. Que personagem é esse? O Antônio. Então, ó, em alguns momentos, vão perguntar para você, sim, qual é o nome do personagem. E você tem que saber, porque você leu. Você fez o resuminho que eu te mandei, deu certo. Agora, na maioria das vezes, as questões têm focado muito mais na interpretação de textos. Então, um fragmento da obra e aí uma questão que cobra o seu entendimento daquele fragmento. Se você compreendeu a mensagem, se você compreendeu o enunciado. E aí vai ser a hora que você vai provar para o examinador que você é um bom leitor. Primeiro, uma questão que às vezes é meio polêmica. Muitos alunos vêm com essa história. Ah, Vade, hoje o vestibular está cobrando muito mais interpretação. Então não precisa ler o livro. Cara, é mesmo. Pensa bem. Você nunca viu, vamos supor que caiu ali, Unicamp 2025, o Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Caiu lá um fragmento de um conto. Sei lá, Terça-feira Gorda. Beleza. Você nunca leu na sua vida, você não sabe do que se trata, você não pôs a mão. E aí cai lá um fragmento daquela narrativa psicótica, doida, muito louca do Caio Fernando Abreu. Você vai ler aquilo pela primeira vez na vida, na prova. Será que vai dar certo? Pensa. Tem tudo para dar errado, né? Você nunca viu na vida, mas não, você leu o conto, você assistiu a uma boa análise, uma boa aula, você leu uma boa análise, você está preparado. Aí caiu o fragmento, você já está preparado, você conhece. Gente, claro que é diferente. Por quê? Porque na prova, o examinador vai cobrar um fragmento, normalmente, que tenha alguma coisa, que tenha um estranhamento qualquer. E você vai ter percebido quando você leu. Muitas vezes acontece de você ler isso no livro, falar, nossa, que interessante isso aqui, você fez até uma anotação. Tem um vídeo meu aí para trás em que eu falo de estratégia. E eu falo para você anotar passagens relevantes, passagens importantes. Olha só, você anotou essa passagem. E aí ela cai. Pessoal, que delícia! Você tinha anotado, você tinha pensado nisso. Mas vamos dizer que você não pensou. Você simplesmente leu. E aí ela aparece novamente. Gente, pense primeiro no livro como uma construção. É um construto, ele é um conjunto. E aí eu tenho
a filiação desse autor a um período histórico da literatura. Então, digamos, vamos continuar no Caio Fernando Abreu. Bom, ele é um autor contemporâneo que escreveu entre o final dos anos 60, começo dos anos 70 e começo dos anos 80. Ele é um autor que tem uma vivência no teatro, ele é um autor que viveu um período da ditadura militar, mas que não participou diretamente da luta, tendo se filiado a uma visão da contracultura, da arte. Tem uma série de aspectos ali multimediáticos, referências a aspectos aí ligados a um nicho específico de pessoas, né? Ligados à arte, ligados ao teatro, ligados ao cinema, a cultura pop. Você tem uma linguagem, linguagem, nós estamos falando de interpretação de texto, linguagem. Gente, textos são compostos por palavras. Como é que está o teu vocabulário? Como é que está a sua compreensão, né, dessas construções? Então, você tem lá o Morangos Mofados, você tem esse período, você tem lá um fragmento em que ele usa uma série de gírias. Nossa, isso é importante, isso é relevante para o livro, isso é relevante para o tom que ele dá aos contos, para as caracterizações dos personagens. Está tudo entrelaçado, está tudo conectado. Em literatura não tem nada sem querer. Em arte, nada é por acaso. Tudo tem uma representação, tudo tem uma simbologia. E aí, a sua leitura, a sua interpretação, ela tem que estar muito atenta para esses aspectos. Eu já devo ter dito isso em outros vídeos. Não gosto quando se usa a palavra detalhe. Você tem que prestar atenção a todos os detalhes. Detalhe fica parecendo algo sem importância. Isso é um mero detalhe. Não. Presta atenção. Você tem os pormenores, você tem as características, você tem os aspectos constitutivos do texto. Não é detalhe. Tudo é fundamental. Então, fique atento, leia com atenção. Qual é a palavra mais importante de uma construção? É o verbo. Então, isole o verbo. Por quê? Porque o verbo contém a ação, o verbo contém o sentido. Leia com atenção, procure estabelecer quem está falando, quem é o personagem. Você lembra do personagem? Não, é o narrador. Como é que é o discurso do narrador? Preocupe-se com esses aspectos e vai dar certo. Se a gente estiver falando de poesia, a coisa pega um outro caminho. A análise de poesia é talvez um dos aspectos mais complexos que a gente vai ter no estudo da língua portuguesa no ensino médio. Vocês ainda não têm muita maturidade, não leem muito, e a poesia trabalha a linguagem num nível muito elevado. E nós estamos falando de grandes poetas que caem no vestibular. Estamos falando de Drummond, João Cabral, Manuel Bandeira. Não é fácil. Poesia é forma e conteúdo. Então, vamos pensar nos aspectos formais. Metrificação, presença ou ausência de rimas. Tem forma fixa? É um soneto? Não, são versos livres. Como é que está disposto? Como é que são as estrofes? Como é que é a estrutura? Como é que é a sonoridade? Leia o poema, comece a pensar. Procure as figuras de expressão. Como assim? Figuras de expressão, Vade? As figuras de linguagem. Poesia é metáfora, literatura é metáfora. Mas, e aí? Como é que isso está construído? Que outras figuras de linguagem estão contribuindo para a geração de sentido no texto? Leia mais de uma vez o texto. Eu sei que numa prova de vestibular você tem pouco tempo, mas em se tratando do texto poético você vai precisar ler mais de uma vez. Lembre-se, preste atenção, o autor, o período, tudo isso vai contribuir para a sua compreensão, vai contribuir para uma boa interpretação. Interpretar textos é um exercício. E como todo exercício, requer prática. Lê bem quem lê bastante, quem lê muito, quem lê textos de qualidade. E é isso que você precisa fazer. Beleza? Se você seguir essas orientações, eu tenho certeza que você vai se sair bem. Então é isso. Lembrando a você que, caso se interesse, caso queira, caso se sinta à vontade, procure por nós lá na plataforma.
literaturaconvade.com.br, onde eu faço análises detidas de todas as obras. E curte o vídeo, junte-se ao canal e sigamos rumo à aprovação. Beleza? Valeu, obrigado, um abraço.